Olá, aqui quem fala é a Daiane Queiroz e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha história de vida pessoal e profissional. Tudo começou por volta dos 17 anos de idade, quando eu precisei escolher o meu curso de graduação. Naquele momento eu era muito imatura, eu não sabia que eu precisava fazer uma escolha baseada nas minhas habilidades e nos meus dons. Eu precisava fazer uma escolha de acordo com o meu propósito de vida, mas a minha idade naquele momento não me permitia saber de tudo isso, porque eu era muito jovem, eu era muito nova. Então, a minha escolha foi baseada única e simplesmente devido a uma afinidade pela disciplina de Química ainda no ensino médio. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar alguns cursos da área da saúde que tinha muitas matérias voltadas para Química. E eu vi que a farmácia tinha várias disciplinas. Aí eu prestei o vestibular e passei para farmácia. Comecei a cursar em 2006 e a princípio eu gostei muito do meu curso. Eu vi que o profissional farmacêutico ele podia atuar em diferentes áreas. Era um profissional que tinha muitas competências e que juntamente com os outros profissionais, ele ia somar muito, porque o farmacêutico é de extrema importância na área da saúde. A princípio, eu era uma boa aluna, eu era dedicada, eu queria muito aprender, eu queria ganhar muito conhecimento. E aí eu decidi buscar um estágio extracurricular remunerado. Eu consegui, esse estágio, trabalhei durante a faculdade, praticamente em todo o período da faculdade eu fiz esse estágio. Nesse momento eu consegui ter muita experiência profissional, porque eu atuei em drogaria, então eu comecei a ter contato com os clientes, eu conseguia fazer algumas indicações medicamentosas e quando eu fosse sair da graduação, eu já estava preparada para o mercado de trabalho. Um fato importante que eu preciso falar para você é que quando eu decidi fazer esse estágio extra remunerado, eu estava pensando apenas no retorno financeiro. Eu queria ganhar um dinheirinho para poder comprar as minhas coisas e não ter a dependência dos meus pais. Isso também não foi uma escolha adequada. A gente não pode ficar pensando no retorno financeiro. A gente precisa sempre desempenhar as nossas funções com amor, com paixão, porque o dinheiro vai ser meramente consequência. Então eu fui fazendo os estágios extracurriculares, fui gostando da profissão e me formei por volta de 2009. Colei grau, em 2010 e comecei a trabalhar em drogarias. Trabalhei por volta de 2 anos. E quando eu comecei a trabalhar, eu já tive a minha primeira frustração. Existia uma competição anormal entre balconista e farmacêutico. Logicamente que o balconista ele tem muita experiência prática, Ele sabe indicar como ninguém, ele é um vendedor nato. E eu, recém-formada, apesar de ter uma bagagem, no estágio que eu tinha feito, eu ainda era um pouco travada nos meus atendimentos. E o balconista, ele sempre falava: Daiane, você só sabe teoria, você não sabe nada de prática. E isso acabava me minando. Eu ficava insegura de certa forma e eu não gostava daquele posicionamento, porque poxa, eu tinha feito 4 anos de faculdade, eu estava ali porque eu era responsável daquele estabelecimento e eu queria ser valorizada por isso. E aí eu já não via valorização diante da equipe e diante do mercado de trabalho. A minha segunda frustração foi relacionada ao piso salarial. Em 2010, o piso era por volta de R$ 980 e eu achava muito pouco. E é muito pouco, Porque eu almejava ganhar mais. E se eu almejava ganhar mais, eu precisava
antes pesquisar como era o mercado de trabalho, antes de fazer a escolha da minha graduação. Aí tá, eu tive essas duas frustrações, era um momento que eu poderia parar, pensar, refletir e possivelmente era um momento que eu poderia fazer uma transição de carreira, afinal eu só tinha feito o curso de graduação, mas não, eu não tinha essa maturidade, eu não tinha essa inteligência emocional, eu ainda não sabia o que era propósito de vida. Aí eu decidi dar continuidade ainda na área da farmácia. Aí eu pensei em fazer um mestrado, olha que ideia brilhante. Só que não, né? Aí eu optei por pedir demissão da drogaria, comecei a estudar pro curso de mestrado, fiz a prova, passei. Em 2011 eu começo o curso de mestrado, eu viro uma mestranda, né? Entrei no mestrado super animada, falei, nossa, que legal, agora eu vou ter um título de mestre, vou partir para uma outra área, ainda dentro da farmácia, vou conseguir ser docente e vou ter uma remuneração maior. Olha que legal. Mais uma vez, eu pensava no retorno financeiro. Aí entrei no mestrado, eu tinha uma orientadora que foi literalmente minha mãe. A professora Carla era muito atenciosa, ela cuidava dos seus alunos, ela orientava verdadeiramente. E foi muito legal, foram 2 anos de muito ganho de aprendizado, de muita experiência. O mestrado foi extremamente puxado. Eu trabalhava de manhã, de tarde, muitas vezes à noite. Eu não tinha dias, eu não tinha finais de semana, muitas vezes eu não tinha feriado. Mas valia a pena, porque era um ambiente gostoso de se trabalhar e eu estava ganhando muito conhecimento. Eu terminei o mestrado por volta de 2013, em agosto de 2013. Eu consegui ter o meu título. E mais ou menos nessa mesma época eu casei, né? Eu consegui organizar um casamento e consegui defender uma dissertação de mestrado. Aí eu casei e o meu marido, ele era concurseiro. E ele tinha passado num concurso para o estado de São Paulo. E eu sabia que em 2014, mais ou menos no início de 2014, a gente iria precisar de mudar de cidade. Aí eu optei por voltar para a drogaria, né? Então de agosto a março eu trabalhei em drogaria novamente. Eu trabalhei 12 horas por dia, era uma carga bem intensa. Mas ali eu tinha total autonomia de tomar conta do estabelecimento, eu era praticamente uma gerente do estabelecimento. Mas mesmo assim não era o que eu gostava, né? Eu tinha partido para a área da docência e eu pensava em dar continuidade, né? Em fazer o doutorado. Aí quando o Max foi nomeado no concurso, nós mudamos para Araçatuba em março de 2014. E aí eu cheguei na cidade bem perdida, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho minha graduação, tenho meu mestrado e eu tô desempregada, tô numa cidade nova, não conheço ninguém, estou desambientada completamente. E aí o Max me apoiou em procurar o doutorado, ver se ali na cidade tinha, né, alguma coisa na minha área. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que ali em Araçatuba tinha a faculdade de odontologia, a Unesp, e tinha uma orientadora, né, que trabalhava na área da farmacologia e tinha um doutorado na minha área. Falei, nossa, meu problema está resolvido. Agora eu vou ficar 4 anos me dedicando para ser doutora. E quando eu me tornar doutora, eu vou estar pronta para o mercado de trabalho, vou ter muitas aulas para ministrar, vou ter uma remuneração muito boa. Só que, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu quando eu entrei no doutorado. Quando eu entrei, logo de cara, eu vi que eu estava imersa... É literalmente no inferno. É isso mesmo, eu estava imersa no inferno. Por quê? Porque o ambiente que eu trabalhava era tumultuado, não tinha a produtividade que eu precisava ter. A minha orientadora do doutorado, ela era completamente diferente da minha orientadora do mestrado. Então a minha relação com ela não era legal. Então começa aí um grande problema. E para
piorar a situação, eu engravidei no 2º ano de doutorado. Essa minha orientadora, ela não entendeu, ela não aceitou a minha gestação. Ela achava um absurdo. Em vários momentos, ela chegou a me chamar, inclusive, de irresponsável, né? Então, eu estava ali numa situação em que eu estava passando por um preconceito na pós-graduação, principalmente pela minha orientadora, e ali eu tinha que me desdobrar. Eu tinha que trabalhar dia e noite durante a minha gestação para que o meu desempenho não fosse comprometido. E eu sempre fui assim, eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito comprometida. Se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou e eu faço. O ponto positivo durante o doutorado é que eu tinha uma equipe muito boa, eu tinha amigos que me apoiaram demais. Eu lembro que a Carlucinha e o Vitinho, eles me ajudaram imensamente, eu sou eternamente grata a eles, porque se eu tenho o título de doutora hoje, é porque eles me ajudaram. Então, durante a gravidez, os dois não mencionaram esforços para me ajudar nos experimentos. E mesmo assim, mesmo diante desse cenário, eu tinha feito, um comprometimento com a minha orientadora que quando o João Pedro nascesse, eu voltaria após a minha adaptação. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando ele tinha 2 meses, eu retornei às minhas atividades. No laboratório, eu deixava o João Pedro com a babá, eu tirava o leite, ela cuidava, ela foi a 2ª mãe do João Pedro, eu sou eternamente grata a ela. E eu voltei para as atividades do laboratório. Por quê? Porque o preconceito ali era tanto que eu não queria em nenhum momento que as pessoas falassem: tá vendo? Ela não tá dando conta porque ela engravidou, porque ela tem filho. E eu queria mostrar para todo mundo que ter filho não era um empecilho, que era possível ter filho e ser doutorando ao mesmo tempo. E foi isso que eu fiz. Só que a minha vida começou a ficar muito desequilibrada. Por quê? Porque eu coloquei o doutorado em primeiro lugar e o meu filho em 2º lugar. Aí veio um sentimento de culpa que você não consegue imaginar. Eu não conseguia ter tempo de qualidade para o João Pedro. Eu estava perdendo todo o desenvolvimento dele, todo o crescimento. E quem estava acompanhando era a babá, era a Rose naquele momento. Isso me machucava muito, muito, muito mesmo. Mas tudo bem, fui conduzindo a situação, continuei o doutorado com rigor, com vontade, só que eu não tinha reconhecimento da minha orientadora. Nada para ela estava bom. Nada para ela era o suficiente. Isso aí começou a me minar, começou a me estressar, eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu precisei procurar uma psicóloga para controlar essa crise de ansiedade. Eu comecei a ter um início de síndrome de pânico devido à cobrança que eu tinha ali, devido à falta de reconhecimento que eu tinha ali naquele ambiente. E eu estava completamente em desequilíbrio. E olha, eu preciso que você entenda que equilíbrio é tudo na nossa vida. Quando a gente tem alguma coisa que está em desequilíbrio, a tendência é que todas as outras áreas da nossa vida fique desequilibrada. Então, quanto mais equilíbrio a gente tiver, mais estável vai ser a sua carreira, vai ser a sua vida profissional, vai ser a sua relação social. E ali naquele momento eu estava completamente desequilibrada. Eu estava tomando medicamento, eu estava fazendo acompanhamento com psicólogo para ver se eu conseguia chegar até o final do doutorado. Chegou um momento que a convivência foi ficando tão insuportável que nós precisamos chegar num ponto comum, num senso comum. E aí nós decidimos antecipar a minha defesa de doutorado, que era o melhor para todo mundo, era o melhor para minha orientadora, era o melhor para as pessoas que estavam ali no laboratório e principalmente era melhor para mim. Por quê? Porque além de tudo isso, o Max, ele tinha passado num concurso novamente e ele tinha voltado para Campo Grande e eu estava sozinha em Araçatuba. Tava eu, o João Pedro e a babá do João Pedro e mais ninguém. Ali eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser dona de casa, eu tinha que gerir a minha funcionária e eu tinha que dar conta do doutorado.
Tava tudo desequilibrado, tava uma bagunça literalmente. Mas tá, nós decidimos antecipar a minha defesa, eu consegui defender, eu consegui obter o meu título de doutora em 2014. Após adquirir esse título, eu retornei para Campo Grande e aí eu pensei que meus problemas estavam resolvidos, né? Falei, poxa, agora eu sou doutora, eu vou chegar em Campo Grande, eu vou conseguir um emprego, eu vou atuar na área da docência, vou ser a melhor professora que eu puder ser. E eu achava que era isso que ia acontecer. Só que mais uma vez não foi isso que aconteceu. Eu engravidei novamente, né? Eu tava grávida da minha pituquinha, da Maria Clara. E naquele momento eu não ia ser empregada por ninguém, porque quem é que vai contratar uma mulher grávida? Ninguém. Aí eu fiquei parada, 9 meses de gestação eu fiquei em casa. Por um ponto, foi ótimo, foi excelente, porque aquele sentimento de culpa que eu tinha em relação ao meu filho, eu tinha resolvido, porque eu conseguia estar presente com ele, eu conseguia acompanhar todo o crescimento, eu conseguia exercer o papel de mãe. E como mãe, eu era excepcional, literalmente excepcional, porque eu dava amor, eu dava carinho, eu era rígida na hora que eu tinha que ser rígida, eu sou rígida na hora que eu tenho que ser rígida, né? Eu consegui dar uma educação que as pessoas de fora acham excepcional. Então eu estava realizada pessoalmente, porque eu tinha a família dos meus sonhos, eu construí a família que eu tanto queria, eu tinha um casamento sólido, eu casei com uma pessoa que me apoia acima de tudo, que está do meu lado, que é leal, que é companheiro, então eu estava realizada pessoalmente. Só que eu ainda estava incompleta, né? Não bastava estar em casa, cuidando da família, cuidando do meu filho. Eu precisava ter reconhecimento profissional. Afinal de contas, eu tinha estudado tantos anos. Soma aí, imagina, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Isso daí, se a gente for somar, dá em torno de uns 10 anos. E aí eu comecei a ficar bem frustrada, porque eu não estava realizada profissionalmente. Eu não tinha independência financeira. E eu acho que essa foi a minha maior frustração. Ser dependente financeiramente do meu marido, para mim, sempre foi o fim do mundo. Eu nunca aceitei essa condição. E isso me tornou muito frustrada. E aí isso só foi piorando, né? Eu comecei a desenvolver de novo aquelas crises de ansiedade que eu tinha, só que eu não podia tomar nenhuma medicação porque eu estava grávida. E aí o sentimento que eu passei a ter foi sentimento de inutilidade, de incapacidade, de impotência. Eu já não acreditava mais nos meus potenciais. Eu achava que eu tinha perdido muito tempo, né? Que eu estudei tanto para ficar ali, naquele ambiente, cuidando da casa. Aquilo não era para mim. E aí eu comecei a ficar bem depressiva. Ficou assim, chegou um momento que se tornou até preocupante. Mas tudo bem. Eu fui, né? Eu passei por essa fase. A Maria Clara nasceu. Consegui desempenhar o papel, né, de mãe. Agora mãe de 2 filhos, que não é fácil. O primeiro mês foi intenso, foi difícil. Mas depois dos 30 dias as coisas começaram a se ajeitar e tudo começou a fluir muito bem. Só que eu ainda estava frustrada, eu vivia triste, eu não tinha mais vontade, sabe? Eu não tinha mais realização profissional, eu não queria mais atuar nessa área da farmácia. E o Max, vendo tudo isso, ele chegou em mim, ele teve uma conversa franca comigo e ele falou que de fato eu precisava mudar a história da minha vida. E aí ele me propôs fazer uma imersão de desenvolvimento pessoal. Ele foi lá, ele comprou essa imersão, fomos nós 2, né? E a gente foi fazer a imersão do Jerônimo Temel. E aí ele virou o meu grande inspirador, né?
Ali naquela imersão no Wide Awake, no WA, eu consegui entrar em contato comigo mesma. Eu passei tanto tempo, cuidando das crianças, eu passei a viver a vida das crianças e esqueci de mim. E naquele momento ali da imersão, eu estava em contato comigo mesma. Eu consegui olhar para dentro de mim. Eu consegui ter um autoconhecimento sobre mim, Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue olhar quais são as nossas habilidades, quais são os nossos dons. A gente consegue se entender, a gente consegue se compreender. E para que a gente tenha uma carreira de sucesso, o primeiro passo é a gente ter autoconhecimento. Quando a gente tem isso, a gente consegue fazer uma escolha baseada nas nossas habilidades. E quando a gente faz algo que a gente ama, a gente consegue dar o melhor da gente, a gente desempenha um papel de maneira satisfatória, a gente faz o que a gente tem que fazer em potencialidade máxima. E ali no Wide Awake era exatamente isso que eu estava enxergando. Eu estava olhando para dentro de mim e estava falando, poxa, eu tenho tantas habilidades, eu consigo conversar bem com as pessoas, eu gosto de escutar as pessoas, eu sou uma boa conselheira, eu gosto de transformar a vida das pessoas. Quando eu dou um conselho para uma amiga e ela segue e ela tem um resultado legal, eu fico super feliz. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, eu acho que a minha área, a minha paixão é alguma coisa relacionada ao desenvolvimento pessoal. E de fato, eu descobri que a minha paixão era essa. Aí eu comecei a pensar, bom, se a minha paixão é essa, eu vou planejar e vou fazer uma formação em coach. E aí eu comecei a planejar a minha vida, Aí as coisas começaram a mudar. Aí saindo desse evento do Wide Awake, eu saí com o meu 2020 todo planejado. Eu decidi que eu ia fazer uma formação em coach, eu sabia que eu queria trabalhar com carreira, eu sabia que eu queria contar para as pessoas a minha história de vida. E eu queria ajudar exatamente essas mães que, assim como eu, ficaram frustradas, ficaram decepcionadas ao longo da sua profissão. Ou aquelas mães que pararam de trabalhar para viver para sua família, mas que com o passar do tempo essas mães começaram a ter o mesmo sentimento que eu tive, de incapacidade, de inutilidade, necessidade de realização profissional. Gente, eu descobri o meu propósito de vida. Eu descobri que eu preciso ajudar essas mães, que eu preciso atuar na área do coach. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar diariamente. Eu comecei a ler livros voltados para essa área. Eu comecei a ver vídeos de vários coaches renomados no Brasil. Eu precisava me espelhar. Eu precisava mensurar um propósito inabalável. E que é isso, Dai? Propósito inabalável é você ter um combustível diário para que você continue a sua caminhada, para que você chegue até as suas metas e até os seus objetivos. E ali no WA eu aprendi isso. E eu estabeleci que a minha família, que os meus filhos seriam o meu combustível diário. Eu acordava ali todos os dias, eu olhava para eles e eu falava, eu preciso vencer. Eu preciso ser uma profissional de excelência. Eu preciso chegar nas minhas metas. E aí eu comecei a minha caminhada. Eu comecei a estudar, eu comecei a ver vídeos, eu comecei a me desenvolver e constantemente eu estou em busca de conhecimento. Porque quando a gente quer fazer uma transição de carreira, o primeiro passo é esse. A gente precisa estruturar a base da pirâmide e a base da pirâmide é o conhecimento. Além disso, e o mais importante, a gente precisa ter autorresponsabilidade. E eu, nesse momento, eu consegui me responsabilizar. Quando eu fiz aquela autorreflexão
eu tive um autoconhecimento, eu vi que todos os resultados que eu tinha tido era de responsabilidade minha. Eu só estava frustrada porque eu tinha me permitido. Porque a gente conduz o que a gente quer. Nós somos os verdadeiros autores da nossa vida. Então, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. A gente precisa entender que o que a gente planta, a gente colhe. E eu só plantei errado. Desde o início da escolha da graduação, desde a escolha do mestrado, do doutorado, eu só fui plantando errado, porque eu fiz escolhas baseadas em afinidades que eu tinha pela disciplina e não por dons, por habilidades. Eu fiquei focada no retorno financeiro, eu foquei tanto no retorno financeiro que em 10 anos eu não consegui ter retorno financeiro. Olha como isso é importante. Olha como a gente tem autoconhecimento e tem autorresponsabilidade, é importante. E se eu tivesse tido a maturidade que eu tenho hoje, a inteligência emocional que eu tenho hoje, sem sombra de dúvidas, a minha história teria sido completamente diferente. A minha história teria sido de sucesso. Então agora eu vou falar do recomeço da minha carreira. Hoje eu vivo do meu propósito de vida. Hoje eu faço as coisas que eu amo. Hoje eu faço as coisas que eu tenho habilidade, que eu tenho dom. Hoje eu acordo com vontade de vir aqui fazer gravação para você com alegria. O domingo hoje não me apavora. Eu tô muito feliz, eu tô muito realizada profissionalmente. E eu só precisava disso. Eu precisava ter o autoconhecimento. Eu precisava olhar para dentro de mim. Quando eu parei para fazer isso, a minha vida mudou por completo. Quem me vê hoje, quem conversa comigo hoje, fala: Dai, eu vejo o brilho nos seus olhos. Você está muito feliz no que você faz. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Que eu quero te ajudar. Eu quero que você esteja feliz e realizada assim como eu. Eu quero te tornar uma mãe brilhante. O que é ser essa mãe brilhante? É você ser a melhor mãe que você pode ser com seu filho. É você ter o melhor desempenho dentro da sua casa. É você ser uma boa esposa. E além disso, é você ser brilhante na sua carreira. É você fazer as coisas com paixão, com vontade, com determinação acima de tudo. Porque o dinheiro vai ser mera consequência. Pensa na sua paixão, faça as coisas por paixão. Espere a consequência chegar. E os resultados só vão ser positivos, porque é isso que eu tô colhendo. Eu tô colhendo só coisas positivas. Então é isso que eu queria falar pra você. Se você se identifica com a minha história de vida, se você sente os mesmos sentimentos que eu senti, de frustração, de inutilidade, de incapacidade, e você deseja trilhar uma nova jornada para sua vida, me siga aqui no meu canal do YouTube, siga as minhas redes sociais, porque diariamente eu vou postar conteúdos incríveis relacionados a esses temas. Beijinhos e até a próxima!